Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui eu estou gravando esse vídeo, muito prazer. Sou Moisés Lugli e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida que muitas pessoas vêm tendo, tá? Que é acerca da Umbanda. A Umbanda, ela é cristã? Eu vejo muitos comentários, principalmente do pessoal que é no meio da Umbanda mesmo, Pai de Santo, Mestre, Tata, etc e tal, afirmando que a Umbanda é cristã. Mas para que a gente possa ter essa compreensão, a gente tem que analisar o cristianismo, porque a bagagem, a teologia cristã que vai nos dizer se algo é cristão, se algo não é cristão, beleza? Então a gente vai analisar a partir daí e compreender. Entenda, antes de eu começar aqui tecer as informações, é muito importante dizer que a união entre a Umbanda e o cristianismo, a Umbanda e as outras religiões diferentes é muito importante. É conhecido também como ecumenismo. Isso tem que ter porque ajuda a dissipar o ódio, o preconceito que existe, principalmente de pessoas que não conhecem a religião. Porém, para que eu possa afirmar se algo é ou não é, eu tenho que conhecer a origem, eu preciso conhecer a teologia disto para que eu possa afirmar de fato se aquilo é ou não cristão, beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar. E para mim, que já fui pastor, tenho formação teológica cristã, eu tenho muita dificuldade de compreender do porquê as pessoas dizem que a Umbanda é cristã. Porque na prática a Umbanda não é cristã. Ela é uma outra religião que é totalmente diferente do cristianismo. É impossível haver essa conexão para que eu possa dizer que a Umbanda ela é cristã. E isso não sou eu que estou falando apenas. Qualquer um teólogo do cristianismo, do catolicismo, da igreja ortodoxa vai dizer a mesma coisa. E existem motivos para dizer o porquê ela é ou o porquê ela não é, beleza? Eu vou tentar fazer um vídeo bem curto, bem rápido, para que você possa compreender, tá bom? Primeiro, a visão da Umbanda acerca de Deus, Jesus e Espírito Santo é muito diferente. É muito diferente daquilo que é pregado na igreja. Tá entendendo? A Bíblia, aqui eu tenho umas colinhas aqui para que eu não esqueça o raciocínio, tá bom? A Bíblia, você da Umbanda, você acredita que a Bíblia, que esse aqui, ó, eu tenho uma Bíblia aqui, essa Bíblia aqui me acompanha desde a minha adolescência. Hoje eu tenho 32 anos, eu tenho muitos anos que eu tenho essa Bíblia. Quando eu era pastor, ela andava comigo, ela andou no Brasil comigo, quando eu ia fazer as reuniões. Eu te pergunto, esse livro para você é sagrado? Esse livro para você é o único livro de comunicação de Deus aos homens? Porque o cristianismo acredita que isso aqui é a inerrante palavra de Deus e que não existe outra revelação. Essa é a única revelação da palavra de Deus. Você acredita desta forma? Porque se você não acredita, você já está indo contra o princípio do cristianismo. O princípio do cristianismo é que Jesus ressuscitou, primeiro, que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E o segundo princípio maior do cristianismo, que isso daqui é a inerrante palavra de Deus. E outra coisa também que eu quero perguntar para vocês, depois de você refletir sobre a Bíblia. Como você é salvo perante a visão da Umbanda? A forma de como você vê a salvação quando você morre é a mesma forma que um cristão vê? O que acontece após a morte? O que acontece? Como você, um bandista, você do candomblé, você da quimbanda, você do ifá, você das religiões afro-brasileiras, como você vê e entende do acontecimento após a morte? É a mesma coisa que um cristão?
Veja, para o cristão, ele acredita que o homem só morre uma vez. E quando morre, ele vai para o inferno ou para o céu. Só isso, não existe reencarnação no cristianismo. Eles condenam a reencarnação. Se você duvida, vamos ler aqui, ó, a Bíblia. Em Hebreus. Vamos ver, faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia. Vamos ver se ainda eu estou afiado. Hebreus 9, 27. Diz assim: E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, depois quando o homem morrer, segundo o cristianismo, a Bíblia, eles acreditam que o homem vai morrer e ele será julgado depois da morte dele. Então ele não vai ficar vindo na Terra tendo possibilidade de melhorar, de evoluir, para que exista dentro da visão da Umbanda a reencarnação. Então não existe isso dentro do cristianismo. Eu não acredito na Bíblia, mas a Bíblia é um alicerce para que eu possa dizer que algo é cristão ou não cristão. Tá bom? Tá fácil aí até aí? Outra coisa. Aí agora, o que é Exu? Dos cultos dentro da Umbanda é o Exu, a Pombagira, o Preto Velho, o Caboclo, os Erês, os Mirins, o Boiadeiro, o Baiano, o Cigano, os Malandros. Enfim, existe uma série de entidades que eles vêm para trabalhar dentro do culto da Umbanda. Na Quimbanda é um culto a Exu. Mas aí eu te pergunto, o que é Exu? Exu foram pessoas que morreram e se tornaram Exu, beleza? Não só Exu, como boiadeiro, como também marinheiro e todas as outras entidades. Obviamente também que existem os encantados, mas as pessoas que morreram se tornaram Exu e ali eles começam a trabalhar dentro dos terreiros. E isso seria como uma conversa com o morto. Então quando eu vou lá passar numa gira, num atendimento, numa gira, seja ela de igual for, eu estou falando com o morto. E a Bíblia, ela condena essa prática. Você sabia disso? Você não sabia? Vamos ler isso aí na Bíblia também? Deuteronômio 18. Vamos lá. É o quinto livro chamado Pentateuco, escrito por Moisés. Tá? Deuteronômio 18, 9. Vamos ver o que está escrito aqui? Deuteronômio 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ou seja, Deus estava orientando que o povo de Israel não poderia aprender as práticas que aqueles povos tinham. Mas quais eram as práticas que aqueles povos tinham? Veja, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo e seu filho ou sua filha, nem adivinhador. Aqui lembra muito aqueles testes que algumas casas fazem para saber se a pessoa está incorporada ou não, não é? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, veja bem, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia é bem clara que ela condena essa prática. Igual que a prática que a Umbanda tem. Ora, se a Umbanda ela é cristã, como ela pode praticar algo que aquilo que o próprio cristianismo condena? Ah, mas só está escrito lá que Moisés falou, muito antigo. Vamos mais para frente. Isaías, um profeta. Vamos lá para Isaías agora para ver o que Isaías fala sobre tal prática. Até que eu não estou ruim na procura da Bíblia, hein, pessoal? Isaías 8, Isaías, capítulo de número 8, tá? Versículo de número 19, diz assim, ó: Quando vós disseres, consultais os necromantes e os adivinhadores, que chiureiram e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? O que o profeta Isaías está falando aqui? Pô, vocês ficam aí consultando os mortos, por que vocês não vão falar com Deus?
Por que vocês não vão falar com aqueles que estão vivos? Ou seja, mais uma vez, condenando tais práticas. E também depois você pode ler Levíticos, capítulo de número 20, versículo de número 6. O que eu quero falar com isso, pessoal? Que o cristianismo, ele condena quaisquer prática que fuja do cristianismo. E a Umbanda, ela foge completamente do cristianismo. Eu quero lembrar aos senhores que o cristianismo, desde a época do catolicismo, muito antes, desde a época de Cristo mesmo, sempre foi a favor da escravidão. E depois veio com a Igreja Católica e depois veio também com a Igreja Protestante. Eles foram a favor. Então, olhando teologicamente, falando de teologia, tá, pessoal? A Umbanda é impossível que ela seja cristã. Ela pode ter coisas que há dentro do cristianismo e ela trouxe para ela e tá tudo bem. Por exemplo, existem muitos pais de santo que foram católicos e eles acreditam nas imagens e trouxeram isso para dentro do terreiro e tá tudo certo. Mas o que não posso fazer é falar que a determinada coisa é cristã quando ela não é, porque não é. Não há base para que eu fale que a religião afro-brasileira seja cristã. A religião afro-brasileira é uma religião afro-brasileira, que nada tem a ver com o cristianismo. E eu sei que tem pais de santo que colocam imagem católica só para não assustar determinadas pessoas. Pode ser que você concorde com tal ação, pode ser que você não concorde, mas é feito dessa forma e está tudo bem. Mas o que eu acho que é duvidoso eu começar a afirmar que a Umbanda é cristã, quando na verdade ela não é. Tá entendendo ou não, pessoal? E outra coisa, tudo que está fora do cristianismo, tudo que está fora, aqui como se fosse uma regra de lei deles. Então, tudo que está fora daquilo que está escrito aqui, nem eles seguem, né? Mas beleza. Mas tudo que está fora daqui, eles veem de forma abominável. Eles condenam. É por isso que você vê terreiro sendo queimado, por isso que você vê filho de santo sendo agredido na rua, porque eles acreditam aqui, ó, nisso. E tudo que está fora nisso, eles veem como abominação. E até mesmo o apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja de Tessalonicenses, ele fala sobre isso. Vamos ver o que está escrito lá em Tessalonicenses? Só para que você entenda. 2 Tessalonicenses, depois tudo que eu estou falando aí, se você quiser conferir na tua Bíblia, meu caro e minha cara, você pode conferir, tá bom? 2 Tessalonicenses, na verdade não. Vamos para Gálatas. Gálatas 1:8, tá? Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós, olha só, veja bem, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que foi pregado para vós, que seja anátema, ou seja, que seja excluído, que seja tido como algo ruim. Eles veem a Umbanda como algo ruim. Muitos daqueles que se fazem de bonzinho, que se aproximam da Umbanda, se aproximam igualzinho aqueles freis, aqueles católicos quando chegaram aqui no Brasil, lá em 1500, para caquetizar os índios. Da mesma forma, esses crentes. Eles querem mudar a sua forma de pensar para que vocês pensem iguais a ele. Tá entendendo ou não? Tá fácil de entender? E aí eu te faço uma pergunta. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, existe a igreja chamada uma igreja batista, uma igreja reformada, uma igreja histórica, uma igreja muito antiga, a igreja batista. De dentro da igreja batista, saiu um bando de lixo chamado Ku Klux Klan. Quem são os Ku Klux Klans? São pessoas que são nazistas, são pessoas que odeiam negros, são pessoas que odeiam todos aqueles que pensam diferente deles, odeiam até mesmo mexicanos. E essa galerinha da Ku Klux Klan saiu da igreja batista.
Então é certo eu chegar e falar que a Ku Klux Klan é crente ou é cristã porque saíram de dentro do movimento batista? É óbvio que não. Porque apesar da Bíblia ter um monte de falha, ela nunca vai apoiar o preconceito. Jesus não apoiou o preconceito. Então, o que eu quero dizer com você com isso? Da mesma forma que não é correto eu afirmar que a Ku Klux Klan não é cristã porque saiu do movimento batista, também não é certo eu afirmar que determinada coisa é cristã porque ela tem alguns dogmas dentro do cristianismo. Pode ser parecido, mas parecido não quer dizer que é. E a Umbanda não é cristã. Você pode pesquisar, você pode estudar, e eu recomendo mesmo que vocês estudem, porque vocês entenderão que a Umbanda não é cristã. A Umbanda, ela é uma religião afro-brasileira. Ela é uma religião afro-brasileira, que nada tem a ver com o cristianismo. Mas respeitem a tua casa, se a tua casa ela diz, beleza, mas estudem. E se caso você tenha abertura para trocar ideia com teu pai de santo, sua mãe de santo, fale aquilo que você pensa. Se você não tem, veja o que você pode fazer também. Mas entenda uma coisa, não queira mudar lugar nenhum, não é a minha intenção essa, a minha intenção é trazer a minha visão a partir daquilo de quando eu fui cristão. E eu estudei a teologia. E existem diversas coisas que são completamente ao contrárias de uma crença com a outra, que chega a ser impossível afirmar. Logo, a Umbanda, dentro da minha visão de estudo, dentro da minha visão de vivência, é impossível afirmar que a Umbanda é cristã. E eu falo de coração aberto, porque foi através da Umbanda, como eu compartilhei no meu último vídeo, que a minha vida foi transformada. E a sua vida também vai ser transformada, não por causa da Umbanda, da Quimbanda, Candomblé, mas é quando você abrir o seu coração e passar a ser sincero. Beleza, pessoal? Eu também fiz uma tiragem aqui de carta, que eu também faço isto, e saiu essa carta aqui, ó, que é o 10 de paus. Essa carta aqui, ela simboliza o portal divino. E o que o portal divino fala para nós? Para que a gente pare de focar nos nossos problemas. Essa é a minha consideração final. Está na hora da gente começar a focar naquilo que é bom, nas coisas que vão solucionar, trazer a solução dos nossos problemas. Então, para de ficar olhando para os seus problemas, achando que os seus problemas são gigantes, que não vai dar certo, nada vai dar certo, você não vai conseguir resolver. Não. É hora da gente começar a procurar a solução dos nossos problemas, para que a gente comece a ter uma vida mais tranquila e sossegada, tá bom? Então essa é a carta na qual saiu aqui na tiragem que eu fiz para poder gravar esse vídeo. E o que eu te falo, não só isto, que é muito importante, de parar de focar no problema, mas focar na solução, a Umbanda não é cristã. A Umbanda é uma religião afro. Se você comparar as duas, tanto a teologia da Umbanda, que agora eu vou me aprofundar cada vez mais, tanto com a teologia cristã, não vai dar, não vai se juntar, porque Umbanda não é cristã. Umbanda é uma religião afro que veio para abençoar a nossa vida, para nos dar diretriz, para nos tornar ser humanos melhores. Mas dentro da minha concepção de um ex-pastor que está conhecendo agora as religiões afros, eu posso te afirmar, Umbanda não é cristã. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa, ter trazido algum conteúdo que seja de bom grado, que seja legal, para que você pelo menos possa refletir. Eu quero afirmar para vocês que eu tenho a Bíblia aqui, até porque eu já fui pastor, né? Mas eu não acredito na Bíblia como uma palavra santa, inerrante de Deus. Pode e tem sim muita coisa interessante aqui para que a gente possa ler. Trato com muito carinho ela, mas a Umbanda não é cristã. Beleza, pessoal? Então, aqui deixo esse recado. Pare de focar nos problemas, vamos focar na solução e pense nisso. Estude, leia a teologia. Estuda a teologia cristã, estuda a teologia da Umbanda e chegue você na conclusão. Umbanda é cristã? Que Deus Olorum abençoe a sua vida, que te traga um final de semana ou uma semana muito próspera, abençoada e principalmente traga saúde
para sua casa. Que Ororum te abençoe. Abraço.